E para finalizar a nossa sequência, né, de vídeos de hoje tem bastante vídeos, mas é porque é um tema muito extenso e eu preferi deixar bem explicadinho. Para não ficar um vídeo muito grande, eu dividi em 3 partes, tá? Então, primeiro é a contação, a leitura, aliás, da história, o rato do campo e o rato da cidade. Depois a gente fez o entendimento dessa história, relacionando com esse texto que a gente vai ler agora, tá? Então, vamos falar sobre paisagem rural e urbana, ou seja, rural o campo e urbano a cidade. Essa é a nossa aula de geografia da semana. Vamos lá então para o texto. Bom, você sabe a diferença entre zona rural e zona urbana? Aí no texto está ao contrário, né? Entre zona urbana e zona rural. A gente já falou um pouquinho no último vídeo que eu fiz o entendimento da história dos ratinhos, sobre essa diferença, né? Existe diferença na paisagem, existe diferença no modo de viver, que inclui a alimentação, vestimenta, a decoração da casa, a forma como a gente se relaciona com o comércio. Então temos aí algumas diferenças grandes, né, entre a zona urbana e a zona rural. A gente vai começar a fazer a leitura do nosso texto por parágrafo, tá bom? E aí a gente vai pegando referências da história que a Pro leu e do vídeo de entendimento também que eu já enviei lá no grupo. Há pessoas que moram na cidade, outras que moram no campo. As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Então, quando a gente fala em comunidade, a gente está falando de um grupo de pessoas que residem no mesmo local ou que participam de um mesmo grupo, né? Às vezes pode ser uma comunidade virtual aí, e que tem coisas em comum, né? Elas têm objetivos de vida em comum, elas têm maneiras, estilos de viver em comum, né? Profissões em comum, enfim, elas dividem lugares, elas dividem ideias, elas dividem opiniões, compartilham, né? No caso, não seria dividem, seria compartilham, tudo bem? Segundo parágrafo, na comunidade urbana há muitas coisas em comum. Por exemplo, alguns serviços com eletricidade, água e esgoto tratados, transportes coletivos, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros, assim. Então, na comunidade urbana, a gente vai perceber sempre essa presença muito forte de prestação de serviços. Então, é muito raro a gente encontrar na zona urbana uma rua que não tem eletricidade. Eu acho que a gente nem encontra, a não ser que tenha dado algum problema na rede de fornecimento. Mas todas as casas têm eletricidade, todas as casas da zona urbana. Lembrando, gente, que zona urbana é sempre o centro da cidade, o comércio ali, tá? É onde a coisa pega fogo, né? Onde a gente tem a maior concentração de movimentação de pessoas, de circulação de dinheiro, de comércio. Geralmente nos centros urbanos a gente tem uma igreja matriz, tem um centrinho de compras, né? Um centro comercial. A gente tem bancos, a gente tem farmácias, são próximos de hospitais. Sempre na zona urbana a gente vai encontrar essas facilidades, tá? Então sempre vai haver aí uma prestação de serviço de eletricidade, água e esgoto tratados. Então liga a torneira, tem água saindo dessa torneira, né? Salvo aí os dias, né, de exceção, que às vezes dá algum probleminha, falta água ou tem racionamento devido à quantidade de chuvas no período, tá bom? Os transportes coletivos, que na zona urbana a gente tem uma gigantesca lista, né, de opções. Então a gente tem trem, a gente tem o metrô, a gente tem as linhas de ônibus regulares aí, a gente tem Uber, a gente tem 99, a gente tem táxi. Então as opções de transporte são muitas na zona urbana, na comunidade urbana, tá? A comunicação, né? Na zona urbana a gente se comunica o tempo todo, de várias formas. Os sinais de aparelho celular, de Wi-Fi, né? Em alguns locais no centro, pelo menos aqui no centro de São Paulo, em alguns locais a gente tem acesso ao Wi-Fi gratuito, né? Então,
dependendo do local, isso também é possível acontecer. Então, a comunicação acaba sendo mais fácil. Rede de bancos, né? Então, geralmente nos centros da cidade, são os locais onde os bancos procuram sempre ter ali um banco físico, né? Para que as pessoas possam ir, fazer as suas coisas. E o comércio que é muito variado. Então, geralmente quando se quer comprar roupa, vai lá no centro da cidade, porque lá tem uma concentração muito grande de lojas, então tem uma variedade maior e uma possibilidade de preços menores também. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntinhos, porque, como a gente viu na história do rato, na cidade tem muito mais gente do que no campo. Então, acaba-se não tendo tanto espaço para ter as casas grandes, com quintais, com pés de manga, né? E entre outras coisas que a gente tem no campo e que na cidade isso não é possível devido à quantidade de pessoas que moram aqui. Terceiro parágrafo. Lembrando aqui para vocês, quando a Pro fala parágrafo, eu estou falando desses espaços aqui, ó. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo, aqui nós temos o segundo parágrafo e aqui nós temos o terceiro parágrafo, que é o que a gente vai iniciar a leitura agora, tá bom? Então, aqui finaliza o segundo e aqui começa o terceiro. É importante identificar isso porque aí na hora da leitura vocês conseguem se localizar. A zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. Então, quanto mais afastado do centro da cidade, mais vai se chegando ao interior das cidades. E esse interior é o que a gente vai chamar de campo ou de comunidade rural, tá bom? As pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas e etc. As casas da zona rural não são construídas perto umas das outras. A maioria das pessoas que vive na comunidade rural trabalha cuidando da lavoura e do gado. Então, por ter uma quantidade menor de pessoas e também por viver do plantio, da criação de gado, né, criação de animais aí, tem uma necessidade de um espaço maior. Então, essas casas, elas são mais espaçadas, né? Então, geralmente tem um terreno... Peraí, deixa eu achar aqui. Tem um terreno grande e dentro desse terreno a gente vai ter uma casa, aí a gente vai ter um terreninho lá na frente com espaço, geralmente tem uma horta, tem a parte do pomar, né, com algumas árvores frutíferas, tem um terreno grande na parte de trás da casa para plantio ou para criação de gado ou para criação de aves, tá bom? Então, na comunidade rural, a gente tem mais espaços, as casas são mais distantes umas das outras. Diferente da cidade, que está tendo que construir uma em cima da outra, porque já não cabe mais dos lados. E aí a gente tem essa grande concentração de prédios. Aqui fala também sobre as profissões, né? Que geralmente na comunidade rural as pessoas trabalham cuidando da lavoura e do gado. Mas não só do gado, né? O gado a gente fala de boi, de vaca. Mas também cria-se muitas aves, né? Geralmente galinhas, frangos e entre outras criações aí de onde eles tiram seu sustento e também o alimento para consumir no dia a dia. Próximo parágrafo. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham nas terras, plantam, colhem e vendem os produtos. Quem cria os animais, como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. Então, aqui nesse parágrafo, a gente tem uma informação muito importante a respeito das profissões que mais se sobressaem na zona rural. Isso não quer dizer que são as únicas, tá bom? Mas são as que têm maior frequência aí, né, na zona rural, perdão. Que são as profissões de agricultor, que é aquele que lida com o plantio, com a colheita, né, com a preparação desses produtos para a venda. E do pecuarista, que é aquele que cuida, que cria, que vende animais, que retira, né, o que os animais produzem também para a venda. Tudo bem? Próximo parágrafo. As formas de diversão e distração das pessoas variam muito de um lugar para o outro. É muito importante que todas as pessoas procurem se divertir e distrair para poder manter a saúde mental e física. Nessa semana que eu recebi os alunos, né, no presencial, a gente teve uma conversa sobre esse parágrafo, que foi o seguinte:
A gente não para pensar na diversão como uma necessidade, mas ela é muito necessária. E nesses tempos de pandemia, a gente tem visto quanto é necessário a gente se divertir, a gente realizar atividades que relaxem o corpo, que relaxem a mente, que tragam um momento de leveza, de diversão. Quando a gente se movimenta, quando a gente sorri, o nosso corpo libera uma substância que traz a sensação de prazer, que traz a sensação de alegria. E isso acelera o batimento cardíaco, melhorando a circulação sanguínea, o que faz a gente ter uma sensação de bem-estar. E aí, quando a Progéssica fala para vocês, se movimentem, brinquem, mesmo que o espaço onde vocês moram seja pequeno, sempre tem um espacinho, nem que seja para pular uma amarelinha. Ai, mas não dá para fazer uma amarelinha no chão. Pega um papel, cola um no outro, faz os números, monta. Você precisa de 10 folhas de caderno. 10 folhas de um caderno velho. Pega uma canetinha, escreve os números, cola uma na outra, prega ali no chão para não correr o risco de sair do lugar e você escorregar. E pronto, tá montada uma amarelinha. Pula corda. Você precisa de muito espaço para pular corda? Não, dá para dar uma adaptada ali, né? Dar uma empurradinha nos móveis do canto, enfim. Fazer atividades com obstáculos usando os objetos que vocês têm em casa, também dá para fazer. Dança, né? Hoje em dia vocês estão me assistindo pela internet. Logo, vocês têm acesso. Entra lá no YouTube e coloca lá dançar junto, vídeos para dançar junto. E aí vai aparecer várias opções. É claro, façam isso com o responsável do lado, né? Porque às vezes vocês vão fazer alguma pesquisa lá na internet e aparece algumas coisas que talvez não sejam para a idade de vocês, então eu sempre peço que vocês tenham um adulto acompanhando. E aí vai aparecer lá várias pessoas que dão aulas de dança gratuitas pelo YouTube e você pode dançar. Isso também é movimento, isso também é divertido. Então, se divertir e se distrair é muito importante para manter a nossa saúde, tanto daqui quanto do corpo, ok? Próximo parágrafo. Nas cidades, as formas para as pessoas se distraírem, né? Pera aí. Tá faltando um H aqui, tá, gente? Ó, nas cidades, há formas para as pessoas se distraírem. Então, tinha que ser igual aqui, ó, esse A. Ficou faltando, desculpa. Cinemas, teatro, zoológico, parques, televisão, etc. Então, na cidade, a gente tem uma infinidade de possibilidades de diversão. É claro que agora elas estão limitadas devido à pandemia, mas os locais abertos, né, como parques, por exemplo, são mais seguros quando a gente vai em poucas pessoas, ninguém se aglomera, fica cada um no seu quadradinho e a gente também faz o uso da máscara, mantém aí esse distanciamento seguro, ok? Já no campo, onde a vida é mais simples e não existem muitas escolhas para a diversão, as pessoas se divertem pescando, andando a cavalo, tomando banho de rio, frequentando rodeios, bailes. Um dos alunos que frequentou o presencial falou que também eles brincam de atirar pedrinhas no lago para ver qual pedrinha vai mais longe. A gente falou também das brincadeiras de apostar corrida, das brincadeiras de tiro ao alvo, né? Que se coloca uma latinha lá longe e atira-se pedras nessas latinhas para ver quem derruba primeiro. Então, no campo, a diversão é mais diferente, porque ela envolve muito mais elementos da natureza, assim como algumas brincadeiras indígenas, né? Que a gente citou quando eu estava falando da cultura indígena. A gente tem essas possibilidades no campo. Enquanto que na comunidade urbana a gente tem muito acesso aos eletrônicos, né, também tal, que são legais, mas não devem ser a única fonte de diversão. Isso faz mal para a nossa saúde, ficar o tempo todo na frente das telas, né, só nos jogos eletrônicos. O nosso corpo precisa se movimentar, nosso corpo precisa, né, desse exercício para a gente ter mais saúde, para estimular a circulação, para estimular essa sensação de prazer. Ouçam o que a Progéssica avisa para vocês que vocês vão se dar bem. E por último, aqui o último parágrafo desse texto está falando que na cidade ou no campo as pessoas podem se distrair lendo bons livros, fazendo passeios a pé, conversando. Então, apesar das diferenças entre uma comunidade e outra, há também semelhanças. Há também maneiras de se divertir. Se sentar em família para contar histórias, os mais velhos conhecem algumas histórias que a gente não conhece, e aí eles contam essas histórias, é muito legal. Brincar de fazer sombras com as mãos,
apaga as luzes, acende apenas a lanterna do celular e vai fazendo esse jogo de sombras e o outro tem que adivinhar o que você está tentando fazer. Tem várias opções de coisas para se divertir, tanto para quem mora na cidade quanto para quem mora no campo. E aí a gente vai passar para o segundo texto da primeira página ainda, que é essa relação entre a cidade e o campo. Aqui são só 2 parágrafos, eu vou ler e explicar, e aí a gente já passa para a explicação das atividades e finaliza o vídeo, tá? O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se complementam. Cabe ao campo a produção de alimentos que serão consumidos e diversos tipos de matérias-primas que as indústrias transformam em bens de consumo. Tecidos, calçados, móveis, alimentos industrializados e etc. Então aqui está falando que uma comunidade complementa a outra comunidade. Enquanto que na comunidade urbana a gente tem a grande concentração de fábricas, indústrias, né, e tal, lojas de grande produção, a gente tem, aliás, fábricas de grande produção, a gente tem no campo a disponibilidade do material para que a comunidade urbana venha dar conta da produção desses produtos, né, desses materiais. Então, olha só, vou dar um exemplo igual eu dei lá na sala de aula para os alunos que estavam na escola essa semana. O pessoal da zona rural, eles criam gado. Desse gado, eles retiram o leite. Esse leite é vendido para a indústria da zona urbana, né, da comunidade urbana, da cidade. Essa indústria vai transformar esse leite no leite de caixinha que a gente compra pronto no mercado, no queijo que a gente consome, no Danone, na manteiga. Então, tem várias opções de produtos que serão feitos a partir da matéria-prima, né, que vem da zona rural. Então, elas se complementam. As cidades se urbanizam em função principalmente da atividade industrial e do crescimento do setor de serviços. O campo precisa se tornar mais produtivo para atender ao crescente consumo nas cidades. Com o desenvolvimento industrial, o campo precisa das cidades para comprar máquinas e tecnologia para aumentar a produção. Então, assim como o campo disponibiliza matéria-prima para que a cidade produza coisas, a cidade também produz máquinas que ajudam, aceleram, favorecem aí o campo na produção, né, na reprodução dessas matérias-primas. Não sei se vocês já viram, mas tem tratores que ajudam na colheita. Essas máquinas são produzidas onde? Lá nos centros urbanos, onde a gente vai encontrar essas fábricas. Ok? E aí a gente tem um finalzinho aqui falando que para melhor compreensão do conteúdo, tem um vídeo proposto. É um vídeo muito curtinho, acho que são 2 minutos e meio. Eu vou mandar o link lá, é um vídeo da Turma da Mônica, um vídeo do YouTube. Eu vou mandar o link, assim que eu postar o link desse vídeo, eu já posto na sequência o vídeo da explicação da Turma da Mônica. 2 minutinhos, é muito rápido. E aí eu vou explicar para vocês as atividades para a gente finalizar, porque o nosso vídeo já está muito grande e fica cansativo para vocês, né? Então vamos lá. Aqui na atividade 1, a gente tem, ó, algumas faixas, tá vendo? Acho que são 14, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, que tem mais uma aqui embaixo. Nós temos essas faixas. Em cada uma dessas faixas tem uma característica. E aí você vai colocar essa característica no lugar certo. Então, eu vou fazer a primeira com vocês para vocês terem uma noção. Caminhos de terra. Onde é mais fácil eu encontrar caminhos de terra? Na zona rural ou na zona urbana? Na zona rural. Então, eu vou escrever aqui, caminhos de terra. E aí, uma outra coisa que eu vou avisar para vocês. A quantidade de linhas é menor do que a quantidade de palavras que virão aqui. Então, você pode colocar 2 numa linha só, tá? Põe um tracinho e coloca lá a resposta. E a nossa última atividade aqui, último slide para acabar, temos a atividade 2, a 3 e a 4, que são de múltipla escolha. O que é isso, Pro? Você tem 3 respostas possíveis, só uma delas está certa. Você vai marcar um xizinho aqui dentro dos parênteses da resposta que estiver certa, tá? Então, as pessoas que vivem no campo e cuidam da lavoura são lavradores ou agricultores. Se você acha que é essa, você põe um xizinho aqui.
os pecuaristas, você põe o xizinho aqui, ou os comerciantes, aí você põe o xizinho na C. 3. Como é formado a zona rural? Ela é formada por campos e comércios? Aí você coloca o xizinho aqui se você acha que é essa. Ela é formada por sítios, chácaras, fazendas e pequenos povoados? Ou ela é formada por sitiantes e comerciantes? E 4. E a zona urbana é formada de quê? Por campos e comércios? É formada pelo centro da cidade com seu comércio e seus bairros? Ou é formada por prefeitos e vereadores? Presta bastante atenção. E a última, como as pessoas se divertem no campo? É só voltar um pouquinho lá no texto que a resposta está lá. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu achei necessário explicar para vocês os detalhes. E ainda assim, se houver alguma dúvida, é só chamar a Pro lá no WhatsApp. E aí eu queria pedir uma coisa para vocês também. Quando o vídeo foi grande, Pro, ficou cansativo. Não aguento mais ouvir sua voz assim, né? O que você pode fazer? Eu expliquei o primeiro texto. Quando eu acabei de explicar o primeiro texto, dá pause no vídeo, vai tomar uma água, vai ao banheiro, depois você volta, ouve a segunda parte da explicação, assiste o videozinho que é bem rápido, dá uma pausa, vai respirar um pouco, aí você volta para fazer as atividades, tá bom? E assim não fica tão grande. Um beijo da Pro, bom final de semana para vocês. Na segunda-feira eu coloco o último vídeo, né, dessa apostila, que é do texto de história, que vai falar pra gente sobre a rua onde a gente mora, sobre o nosso endereço, tá bom? Beijo, bom final de semana, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.